noite, meu nome é Evelyn Peixer e eu sou acadêmica da Universidade da Unicelv em Letras. E hoje estou aqui junto com as minhas colegas acadêmicas, que são Amábile Fernanda Creme, Jaeli Sodré Guimarães e Paula Vanessa Pereira da Silva, para realizarmos a nossa socialização referente à prática interdisciplinar módulo 8, com o tema geral Estudos de Linguagem. A nossa tutora é a Fabiana dos Santos. Resumo. O artigo em questão explora o gênero da crônica, oferecendo uma análise detalhada de seu conceito, características distintivas e sua evolução na contemporaneidade. Além de discutir as tendências emergentes neste campo literário, este artigo apresentará uma análise comparativa de 3 exemplares textuais que representam o gênero crônica, escritos pelos renomados autores Stanislau Ponte Preta, Clarice Lispector e Lima Barreto. Cada um desses escritores contribui de maneira única para a crônica brasileira, abordando temas diversos e utilizando técnicas narrativas distintas que refletem suas perspectivas individuais sobre a sociedade e a vida urbana. Ao analisar esses 3 autores e seus respectivos exemplares textuais, o artigo não apenas destaca as diferentes abordagens estilísticas e temáticas da crônica, mas também proporciona uma compreensão mais profunda das múltiplas facetas desse gênero literário, e também a representação da sociedade e da condição humana. Bom, as palavras-chave são crônica, literatura, contemporaneidade, gênero literário e reflexão social. Introdução. A crônica, como gênero literário, desempenha um papel singular na escrita contemporânea ao capturar momentos efêmeros na vida cotidiana e refletir sobre questões sociais, culturais e pessoais de forma acessível e intimista. Esse artigo propõe-se a explorar a crônica sob diversas perspectivas, analisando exemplares de autores consagrados e discutindo sua relevância e evolução no contexto atual. Inicialmente, será apresentado o conceito de crônica como uma forma de prosa breve, caracterizada por sua flexibilidade estrutural e pela voz pessoal da autora. Tradicionalmente publicada em periódicos e jornais, a crônica contemporânea expandiu seus horizontes para incluir plataformas digitais e redes sociais, ampliando seu alcance e possibilitando novas formas de interação com o público leitor. Serão selecionadas crônicas representativas de autores renomados, como Stanislau Ponte Preta, Clarice Lispector e Lima Barreto, para análise detalhada. Cada autor traz à tona aspectos distintos da experiência humana, seja através do humor, da ironia, da crítica social ou da introspecção filosófica, demonstrando a versatilidade e a riqueza temática desse gênero literário. Além da análise dos textos clássicos, esse artigo abordará também a crônica contemporânea, explorando suas novas formas de expressão e as tendências emergentes. Discutiremos como as crônicas atuais lidam com os temas atuais e complexos, adaptando-se aos desafios e oportunidades proporcionados pela era digital e pela rápida disseminação de informações. E por fim, esse estudo visa não apenas compreender a crônica como um reflexo da sociedade contemporânea, mas também destacar sua importância contínua como uma voz literária que ressoa com leitores de todas as gerações, promovendo a reflexão e a conexão emocional através da palavra escrita. Olá, eu sou Jaeli Sodré, acadêmica da turma de Letras, e irei dar continuidade à socialização. Então, inicialmente, é importante enfatizar o significado dessa palavra, crônica, que de acordo com Santos, a palavra crônica, ela deriva do grego chronos, que significa tempo. Então, este significado ele está intimamente ligado à natureza original das crônicas, que eram registros históricos dispostos em ordem cronológica. Então, a crônica, ela é sempre atual, porque ela sempre traz esses relatos, do que está acontecendo em determinado tempo. Então, elas são sempre atuais. Na Idade Média, por exemplo, elas eram frequentemente utilizadas por monges e escribas para registrar a história de reinos, batalhas e dinastias. Então, eles documentavam, através das crônicas, o que acontecia o que ocorria, nessas guerras, enfim. E aí, com o decorrer do tempo, a crônica ela deixou de ser apenas um relato
e passou a ter um caráter literário, né, mais flexível e subjetiva. Por exemplo, na literatura brasileira, a crônica ela encontrou um terreno fértil, né? Ela se adaptou aos registros dos cotidianos, né? Por isso ela é sempre atual, porque o público-alvo, né, os leitores, eles se identificam justamente por essa característica marcante da crônica, que é de falar uma linguagem coloquial, de evidenciar os acontecimentos do dia a dia. Então, o leitor ele se identifica, né, com o que está lendo, com o que ele está se deparando, né? Esse gênero ele tem essa flexibilidade de prender a atenção do leitor por essa característica marcante, pela sua fala. O autor, quando ele está produzindo suas crônicas, ele tenta buscar prender a atenção do leitor usando essa linguagem, né, mais coloquial. Então, a crônica ela tem um caráter literário e ela oscila, digamos assim, entre a literatura e o jornalismo. E, por isso, ela é considerada um gênero híbrido, porque ela tem essa facilidade, digamos assim, de transcorrer entre um e outro, a literatura e o jornalismo. Para finalizar a minha fala, bom, nós vamos falar agora sobre Clarice Lispector. Nós vamos desvendar a sua crônica Felicidade Clandestina. Então, explorando a história da autora, nós descobrimos que Clarice publicou seu primeiro conto, Triunfo, em 1939, enquanto ainda cursava a faculdade de Direito. Em 1944, lançou seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, pelo qual foi premiado com o prêmio Graça Aranha da Academia Brasileira de Letras, no ano seguinte. Desde então, uma série de obras marcantes consolidou sua posição na literatura brasileira, incluindo Laços de Família, de 1960, A Maçã no Escuro, de 1961, A Legião Estrangeira, de 1964, A Paixão, segundo GH, de 1964 também, Felicidade Clandestina, que é de 1971, Água Viva, de 1973 e A Hora da Estrela, de 1977. Bom, nós iremos analisar a obra Felicidade Clandestina, que é uma parte da coletânea do mesmo nome e que reúne histórias escritas ao longo de várias fases da vida da autora. Originadas de crônicas publicadas no Jornal do Brasil, essas narrativas são marcadas pela linguagem introspectiva, que é uma marca registrada de Clarice, explorando temas como infância, adolescência, família, amor e questões da alma. Bom, Felicidade Clandestina, resumidamente, fala da infância de uma menina do Recife, admiradora das histórias que os livros trazem, e que invejava uma colega, cujo pai era dono de uma livraria. A complicação começa quando a tal filha do dono tem o livro Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, caro, grosso e desejado, e o promete emprestar à menina. Ocorre que todas as vezes que a menina vai buscar o livro emprestado, a dona do livro inventava uma desculpa para não entregar, fazendo da procura uma expectativa incessante. A enganação vai a cabo quando a mãe da dita cuja ouve uma conversa numa das idas da menina para tentar pegar o livro emprestado. E na conversa ela descobre que a filha não emprestava o livro para essa menina, sendo que esse livro nunca saiu de casa. Esse livro nunca foi emprestado para outra pessoa, como várias desculpas que a menina inventava. Então, a mãe da menina obriga que a sua filha empreste o livro para a colega, que sempre ia até a casa dessa menina para tentar pegar o livro. Ela obriga, então, que a sua filha empreste o livro para sua colega e que a sua colega pode ficar com o livro por quanto tempo ela quisesse, né? Ela podia ficar com o livro ali por bastante tempo para compensar ela das desculpas que a sua filha criava para não emprestar o livro. Então, o livro ele termina, né, com a narrativa da felicidade da menina ao descobrir junto do que para ela o livro era tal como um amante, né? Ela lia ali as histórias de romance, onde as mulheres escreviam, né, o seu parceiro ali como um amante, e ela enxergava o livro como esse amante.
Bom, então, ao analisar Felicidade Clandestina, percebemos que Clarice Lispector utiliza a narrativa para explorar as dinâmicas de classe social e poder na infância, mas também questões mais profundas sobre a complexidade dos relacionamentos humanos. A crônica revela a habilidade da autora em capturar as nuances dos personagens e provocar reflexões sobre o que realmente significa ser feliz e em como nossos desejos moldam o nosso ser, a nossa alma, e como o mundo ao nosso redor também se molda conforme os nossos desejos. Bom, então, na primeira descoberta do conto, o leitor percebe e sente uma felicidade. O título da história é amplamente proposital. Certas felicidades realmente se tornam, ou até devem se tornar, ocultas e clandestinas, para que possamos experimentar esse sentimento de forma individual, no íntimo do ser leitor. Qual leitor, após visitar o conto, não se lembra da sensação de felicidade que alguma leitura anterior o tenha proporcionado? Causando um encontro de amor com o texto. Se a menina pode sentir o livro tal qual seu amante, muitos outros personagens na história da literatura se referem aos livros como grandes companheiros. A escrita de Clarice Lispector é frequentemente descrita como única e profundamente introspectiva, marcada por uma linguagem poética e uma abordagem filosófica da experiência humana. Suas obras são conhecidas por explorar os aspectos mais profundos da psique humana, muitas vezes desafiando convenções literárias e buscando novas formas de expressão. Bom, em suma, a escrita de Clarice Lispector transcende as fronteiras tradicionais da literatura, desafiando o leitor a explorar o desconhecido e a refletir sobre os mistérios da existência. Sua obra continua a inspirar e provocar leitores e críticos, deixando um legado duradouro no panorama literário brasileiro e internacional. E abaixo, na figura 1, nós podemos observar a capa do livro Felicidade Clandestina, da editora Rocco. Olá, eu sou a Paula Vanessa e eu vou falar sobre Lima Barreto e a crônica Cemitério dos Vivos, uma reflexão sobre a condição humana. Afonso Henrico de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto, foi um jornalista e escritor brasileiro, nascido em 13 de maio de 1881, no Rio de Janeiro, e faleceu no dia 1º de novembro de 1922. O Cemitério dos Vivos detalha a estadia do autor no hospício da Praia Vermelha. Esse livro vem como um apêndice, uma continuação do Ouvindo Vozes, e ele descreve ali o seu dia a dia, né? Ele narra o seu dia a dia como paciente desse hospital. O livro tem início ali a partir da data 4 de janeiro de 1920, porém, lendo ali a gente vê que ele já estava internado ali no Hospital Nacional dos Alienados desde o Natal de 1919. Sendo esta a sua segunda internação ali nesse hospício, né? Ele foi levado pela polícia após vagar pelas ruas do Rio de Janeiro, desorientado, né? Ao longo do seu diário, nós vemos ele descrever os pacientes ali internados, né? Em um momento, em um capítulo dele chamado assim, de alguns doentes, na página 10, Lima Barreto descreve: há os que deliram, há os que se encontram no mutismo absoluto. Lima também, ele fala que ele não se importa em estar ali no hospício, mas ele fica mais irritado pelo fato da polícia, né, intrometer-se na sua vida. O autor descreve a sua rotina angustiante naquele lugar e os sentimentos sombrios que ele tem enquanto olha a realidade em que ele se encontra, o rumo incerto que a sua vida tem. Em um trecho, na página 56, ele descreve: veio-me repentinamente um horror à sociedade e à vida. E essa crônica, mesmo sendo uma obra inacabada, nos leva a refletir sobre a condição humana, sobre as nossas fragilidades, medos e angústias e como somos carentes diante da efemeridade da vida. Que mesmo nos dias atuais, com o avanço, né, dos tratamentos para os transtornos mentais, há pessoas que não têm acesso a esses tratamentos por inúmeros motivos. Analisando aqui, né, olhando para essa crônica, Cemitério dos Vivos, eu reflito sobre a maneira como sobreviviam aquelas pessoas com problemas mentais, né, e como pareciam pessoas mortas, mesmo estando vivas,
essas pessoas, por muitas vezes, como descrito no livro, elas perdiam a habilidade de falar por conta dos seus transtornos e da forma miserável que elas viviam. E que, em alguns casos, a única forma delas se livrarem daquela situação era tirando a própria vida, né? Então, Barreto até expressa em um dado momento essa vontade, né, também. A leitura desse livro nos leva a vários questionamentos, como, por exemplo, quem são, né, aqueles mortos-vivos, quais os seus nomes, a sua história. Porém, eu acredito que jamais nós saberemos de fato quem são eles, né? E nos leva também a analisar os tempos atuais, né, as pessoas que passam e enfrentam esses problemas mentais até o dia de hoje. Tópico 3, Oi, eu sou a Amabile e agora eu vou falar sobre o tópico 2.3, desvendando a crônica Velhinha Contrabandista, humor e crítica social na escrita de Stanislau Ponte Preta. Stanislau Ponte Preta é o pseudônimo do escritor Sérgio Porto, que foi um cronista brasileiro. O Stanislau Ponte Preta, nessa crônica, ele nos conta a história de uma senhora que todos os dias atravessava a fronteira do Brasil em uma lambreta. Ela sempre atravessava carregando um saco de areia, e isso causava uma suspeita muito grande nos fiscais da fronteira. Então, um dia, um fiscal resolve perguntar para ela o que ela estava contrabandeando, pois eles tinham certeza que ela praticava esse crime, mas eles não conseguiam provar. Então, ela acaba contando para eles que o que ela estava contrabandeando era a lambreta que ela passava todo dia. Enquanto eles focavam no saco de areia, que sempre só tinha areia dentro, ela contrabandeava a lambreta todos os dias. Então, através dessa crônica, o Stanislau Ponte Preta, ele nos mostra o estilo dele, que é através do humor e da sátira, representar muito da política brasileira. E nessa crônica específica ele fala sobre esses papéis que são representados por servidores públicos, né? Por órgãos que são do governo federal, enfim. Ele sempre teve esse humor mais ácido relacionado à política. Muitas das suas crônicas acabam retratando também os presidentes que o Brasil já teve. E um outro ponto na nossa análise sobre essa crônica foi falar sobre o preconceito que a gente tem sobre as pessoas. Quando se lê a crônica, a gente percebe que uma senhora, não se espera que ela seja contrabandista, que ela cometa crimes, mas o Sérgio Porto, através de uma linguagem bem simples, ele consegue mostrar isso para o leitor. Que a gente tem os preconceitos sobre as pessoas e que a nossa visão do serviço público e do governo, enfim, ela pode ser de fácil entendimento através de uma linguagem simples por meio da crônica, que é um texto que retrata o dia a dia. No tópico 3, nós exploramos um pouco a crônica contemporânea. Falamos sobre a inovação e experimentação desse gênero literário. A crônica, ela é uma narrativa curta e, através dela, muitos escritores conseguem fazer com que o leitor ele tenha um momento de reflexão, ele tenha um olhar diferente sobre certos assuntos que são do cotidiano. Inclusive, o Eduardo Portela, ele escreveu em 1958 uma frase que ainda faz muito sentido sobre a crônica, né? Ele fala que os cronistas nunca são cronistas do passado. A crônica é sempre o hoje de uma cidade inquieta ou de um cronista intimista. Então, a crônica, apesar de ela não se prender tanto a padrões estéticos, ela ainda segue esse ideal de retratar o cotidiano, de retratar a vida das pessoas realmente. E ela se mostra um lugar muito, muito fértil para a gente fazer essas reflexões, porque muitas vezes no dia a dia elas acabam passando batidas, mas através da literatura, né, através desse poder que a literatura tem, a crônica ela pode ser esse meio por onde, através de retratar uma situação cotidiana,
o escritor pode instigar o leitor a estar fazendo uma reflexão. No tópico 4, apresentando um pouco a nossa metodologia, nós escolhemos a crônica por ela ser um texto em prosa, né, de um gênero literário que tenta refletir a sociedade. Então, apesar de ser um gênero literário, a gente tem inúmeros tipos de crônica com funções diferentes, com um propósito do escritor diferente, e resolvemos fazer uma análise de algumas crônicas que foram escritas em diferentes épocas para poder compreender um pouco mais da sociedade que os escritores faziam parte e também compreender um pouco como que era esse dia a dia, né, esse cotidiano daquele período, conseguir entender o que o cotidiano, a rotina da cidade influenciava na escrita dos escritores. E muito do que eles viveram, a gente consegue ver retratado nas suas escritas, já que a crônica tem esse papel, né, de estar refletindo a sociedade em que os escritores fazem parte. Então, a gente escolheu Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto, e Velhinha Contrabandista, do Stanislau Ponte Preta, para estar analisando e tentando compreender quais foram os objetivos da escrita desses escritores. Nós iniciaremos agora resultados e discussões. Ao comparar as crônicas de Lispector, Ponte Preta e Barreto, nós percebemos que cada um tem uma abordagem diferente e estilos narrativos diferentes. Lispector, por exemplo, ela explora o íntimo e o emocional. Ponte Preta utiliza o humor para fazer críticas sociais. Barreto foca na denúncia das injustiças. Cada autor contribuiu de maneira única para enriquecer a literatura brasileira. Em síntese, as crônicas de Clarice Lispector, Ponte Preta, Lima Barreto, elas representam não apenas vozes dentro da literatura brasileira, mas também formas distintas de interpretar e representar o mundo ao nosso redor. Suas obras continuam a ser um legado valioso para a literatura nacional, destacando-se pela capacidade de conectar o leitor às profundezas da experiência humana e social através de uma narrativa breve e poderosa. Chegamos então à conclusão deste trabalho e, como podemos ver, a crônica é um gênero muito flexível, o que a torna acessível para diversos públicos. Assim como há uma vasta lista de autores que são renomados, né, e importantíssimos para a expansão deste gênero, por exemplo, como nós vimos aqui ao decorrer deste trabalho, Clarice Lispector, Lima Barreto, Stanislau Ponte Preta, e sem falar, né, que as crônicas atuais elas são riquíssimas em uma diversidade de vozes e temas, aliada a uma crescente experimentação estilística e narrativa. Os seus autores eles podem explorar diversas ferramentas, né, que são indispensáveis nos dias atuais, que a tecnologia nos proporciona, e assim ela consegue alcançar um público ainda maior. A crônica ela nos prende, né, por sempre estar empregado na linguagem coloquial, né? Então acaba que o leitor ele se identifica sempre tem uma crônica da qual cada leitor se identifica, né, com cada gênero, ou se identificam com cada situação das quais acontecem no decorrer das crônicas. Então, algumas falam sobre as diferenças sociais, enfim, há uma vasta possibilidade de encontrarmos nas crônicas. E justamente isso é o que as torna ainda mais rica, digamos assim, por ser possível, né, essas diversas temáticas para que nós podemos encontrar nas crônicas. Bom, essa foi nossa socialização referente à prática interdisciplinar do módulo 8, que teve como tema geral estudos de linguagem. Em meu nome e em nome das minhas colegas, nós gostaríamos de agradecer a nossa tutora Fabiana dos Santos pelas orientações que foram dadas. Muito obrigada e até a próxima.